Bom dia, Flavinha, Fabi, bom dia, pessoal. Tá no perfil da Samana? Oi, Leila, bom dia, gente, Leidinha. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live do dia de hoje, que está super mega especial, repleta de conteúdos, e eu vou tentar passar todo esse conteúdo para vocês redondinho em 1 hora. Não esqueçam que agora às 11 horas começa a nossa live sobre o retinol, um tema muito legal. E ao meio-dia vai começar a live da nossa técnica querida Raquel. Super legal, que vai ser com demonstração prática. Então vamos começar. Eu quero que nesse momento é um momento de muito aprendizado. Eu acho que o aprendizado vale a gente compartilhar com vários outros amigos nossos profissionais da estética. Então é isso que eu quero que todos vocês compartilhem, divulguem e aproveitem bastante. Jane também, seja bem-vinda. Marília, Aline. Então vamos lá, gente. Começando o nosso tema, que é um tema muito versátil, assim como a vitamina C, assim como o ácido hialurônico, o retinol entra no mesmo ranking dos 3 ativos mais queridos da estética. E um dos ativos mais consagrados que eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem e já fazem uso. Então é um tema que eu acho super interessante e que é um tema que eu tenho certeza que vocês vão adorar, que está repleto de conteúdo. Então a gente vai começar a falar sobre o Retinol Care, que é o nosso tema da live de hoje, que a gente já vai estar daqui a pouquinho fixando aí para vocês o tema. E é sobre a tecnologia especial e exclusiva da Samana, Genic Pro. Genic Pro para a prevenção e correção do envelhecimento cutâneo. Então, o retinol é um forte aliado na prevenção e combate aos sinais do fotoenvelhecimento. Isso porque é um ativo muito consagrado, como eu já passei para vocês, mas é um ativo que vai agir no aumento das fibras de sustentação, do colágeno e elastina, e vai deixar a nossa pele mais lisa, a nossa pele mais uniforme e automaticamente vai reduzir as linhas finas, superficiais, até as mais profundas, que são as rugas. Além disso, por agir no DNA celular, a gente consegue aumentar a capacidade de renovação celular, ou seja, a renovação cutânea. E com isso, ele vai ser capaz de uniformizar o viço da pele. Outra poderosa ação do retinol, gente, que é fantástica, é a parte de normalização. Fantástica. Então, ele é perfeito também em peles acneicas com tendência à oleosidade, né? Até porque ele vai também tratar aquelas cicatrizes que são de origem pós-inflamatórias, né? Decorrentes do processo da pele acneica, e ainda vai suavizar as cicatrizes. Uma outra substância também, um outro fator, é o fator na redução de poros, maravilhoso. Então, ele vai atenuar os poros dilatados e vai ajudar também a controlar a oleosidade da pele. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês. E aqui a gente tem assunto de grande performance que vai aliar. Conseguem me ouvir? A conexão tá boa? Fazem um joinha pra mim, tá bom? E aí, falando um pouquinho pra vocês, gente, o envelhecimento cutâneo, a gente sabe que assim, não tem como a gente não comentar dele. Mas hoje eu vou falar de algo diferenciado, numa pesquisa por um laboratório super conhecido, que é a Pfizer. E esse laboratório detectou que 94% das pessoas com uma idade equivalente a 30 e a 60 anos tiveram algum tipo de insatisfação com a pele do rosto, não estão satisfeitas. A gente tem 56% do público, vamos falar das mulheres, que elas apontam que o principal problema são as rugas que incomodam e a irregularidade da pele, que é a uniformidade. E de 2 a cada 3 mulheres, né, seriam mais mulheres que reclamam que estão insatisfeitas comparado ao sexo masculino, que reclamam que tem medo que a pele envelheça, né? Tem medo do envelhecimento. Mas 48% do público feminino sentem-se inseguras com relação à pele. Olha que pesquisa legal, gente.
Então a gente sabe que homens se cuidam, mas as mulheres é o nosso público número 1 no quesito envelhecimento. Nosso público tá crescendo, divulguem que a nossa live, ó, tá redondinha. E aí a gente também tem aqui a comprovação científica, porque quando a gente fala do retinol, que é um dos ativos muito versáteis e utilizados no público da estética, a gente também tem que falar de comprovação científica, que é muito importante. Então o retinol, para vocês saberem, é um dos ativos cosmecêuticos, dermocosméticos ainda muito utilizado na estética, e a pesquisa sobre ele começou em 1984, já faz muito tempo, gente. Mas somente alguns anos depois que foram evidenciados mais estudos de comprovação com relação a resultados. Então, observou-se que a ação comparada ao retinol com por exemplo, o ácido retinóico ou a tretinoína seriam boas, mas o que vai mudar? Qual a diferença do ácido retinóico para o retinol? Isso também eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E aí eu quero mostrar para vocês, gente, algo que eu achei muito interessante, perfeito. Olha isso daqui. Peraí, gente, que eu vou colocar a aula e eu quero mostrar para vocês um negócio. Aqui. Mostrando para vocês, espera só um instante, gente. Tô falando do retinol, eu falei ao vivo, né? Então vamos lá. Então aqui, ó, fiz uma apresentação. O retinol versus ácido retinóico. Qual a diferença? Quais os efeitos dele sobre a pele e a concentração? Será que a concentração influencia? Quem sabe? Quem será que adivinha, né? Então é isso que eu vou passar para vocês agora em nossa live, né? Qual que é a diferença do retinol para o ácido retinóico, né? Será que tem alguma diferença? Tem todas as diferenças, gente. A primeira com relação à concentração. Então a gente vai falar de um tratamento da Samana chamado Retinol Care, onde a concentração de retinol dele é 0,3%. Nossa, Ana, mas parece tão pouquinho porque é 0,3, mas não é pouquinho, gente. Então a Anvisa, ela tem uma autorização específica que nós podemos usar na estética uma concentração mínima, máxima permitida de 0,3%. Isso é muito importante, porque assim, a renovação celular, ela é muito importante, mas desde que ela faça de forma segura e eficaz para vocês. Então, quando a gente fala de recomendar para todos os tipos de pele, então, conforme a sua necessidade, existem peles que elas não são tão benéficas com o uso, com a utilização do retinol. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Qual que é a diferença, né? O que a gente pode falar um pouquinho mais. Então, o retinol, o uso na estética, ele é permitido na concentração de até 0,3%. Além disso, o ácido retinóico, ele é um tratamento utilizado muito por dermatologistas. E aí, a gente sabe que existem diferenças muito certinhas. Quais são as diferenças de um para o outro? No retinol, a gente tem efeito menos irritativo. Então, a gente sabe que pode ser uma pele vermelhinha, pode ter prurido, pode ter uma coceira, que é a mesma coisa, mas a gente sabe que a gente está esperando com que isso aconteça. Isso já é proveniente comum do uso do retinol. Mas o ácido retinóico, quando a gente faz o uso dele, o que acontece? Pode ter descamação, pode ter eritema, pode ter queimação, sensação de prurido. E isso faz com que o uso dele seja limitado para ser utilizado de uso contínuo. Olha, isso é muito importante. Então, o retinol, o ácido retinóico ou a tretinoína é uma substância derivada da vitamina A, mas ela promove efeitos benéficos maravilhosos. Mas assim como os efeitos benéficos, tem o seu lado negativo com relação a essas sensações que eu passei para vocês. O retinol, ele vai ter uma diminuição das probabilidades com relação à irritação, com relação à coceira, bem menores comparados ao ácido retinóico. Além disso, seu uso pode ser diário, mas de preferência uso noturno, porque associar junto com o fator de proteção solar, no mínimo fator 30 de proteção. Isso é muito importante.
promove uma renovação segura e eficaz, o retinol. E é legal que a gente saber que ele também é recomendado para todos os fototipos cutâneos, do 1 ao 6. Além disso, vale eu comentar com vocês que nós temos um programa de tratamento Retinol Care. E quais são os efeitos benéficos, né, que são linkados a este tratamento, já que ele tem o retinol com um dos ativos, né, mais assim, consagrados na estética. Então vai promover uma renovação celular, consegue estimular a formação de colágeno e elastina, reorganiza as fibras de colágeno, então melhora a sua redensificação dérmica, deixa a superfície da pele mais lisa e uniforme e faz também a retração de poros dilatados. A gente sabe que com o uso do retinol, a gente espera uma renovação. Então, a nossa estratégia de tratamento é renovação. Renovar é preciso. Então, muitas profissionais me perguntam, por exemplo, assim, Ana, em que momento eu vou usar um tratamento retinol? Então, nada mais é que o retinol, ele é muito importante porque é uma infusão tópica e essa infusão tópica, ela vai ser responsável pelo fotoenvelhecimento. Ou seja, a gente previne o fotoenvelhecimento e promove uma harmonização cutânea com o uso do retinol. Então, tá aí um gancho muito importante para vocês também, que é super válido. Além disso, quando a gente fala de renovação, a gente pensa assim, Ana, você disse que é renovação, mas a pele não descamou. Então, ao final da aula, eu preparei para vocês um pentágono, né? Um trio de sucessos e com dicas para eu passar para vocês de associações, o porquê que pode acontecer e alguns casos também para vocês poderem saber de casos clínicos. Então, a renovação celular com o uso de produtos tópicos e conforme a sua necessidade cutânea, ela deve acontecer sempre de forma segura e consciente, garantindo a revitalização e que assim o retinol é um tratamento que eu posso recomendar para quais tipos de pele? Para as peles desvitalizadas, para as peles fotoenvelhecidas, para peles espessas, que são peles mais resistentes, para peles extremamente oleosa, que a gente precisa diminuir um pouquinho mais a camada, né, daquela queratina, daquela gordura, da secreção sebácea ser mais normalizada. Então, tudo isso faz com que a gente consiga excelentes resultados. Daí, linkado à renovação celular, a nível de curiosidade, é muito legal passar para vocês que a gente sabe que assim como a gente tem, por exemplo, o crescimento dos fios do cabelo, né? Quando a gente é mais novinho, é mais acentuado. Quando a gente vai ficando um pouquinho em idade mais madura, é mais lento. É a mesma coisa uma renovação celular. O que acontece? Em peles mais jovens, o ciclo de renovação celular, ele vai de 21 a 28 dias. Em peles mais maduras, o ciclo de renovação celular vai de 35 a 40 dias. E por que acontece isso? Além de ser o fator idade, que acontece algo mais lento, né? A renovação ela vem, mas ela não vem tão acentuada, a gente também vai ter o fator poluição. O fator antipoluente faz com que a nossa pele também seja comprometida no processo de renovação celular. Então, vale lembrar também esse tipo de orientação para os clientes de vocês. Além disso, gente, quais são os benefícios da renovação celular, né? Os benefícios, o principal deles, a gente sabe que a renovação celular, ela é vital e essencial para a saúde da pele. Então, ela vai reduzir o espessamento da camada córnea, deixando uma pele mais lisa e uniforme, mas com isso, ela proporciona inúmeros benefícios. Quais são? Redução da espessura da camada córnea, atenuação de poros dilatados, aumenta de uma certa forma eficaz a hidratação da pele, garantindo maior viço e luminosidade também cutânea. Então, o que eu quero passar para vocês a partir de agora, né? A gente tem um programa chamado Retinol Care, que é um programa de tratamento cutâneo que vai proteger e tratar a nossa pele em profundidade. Então, ele vai prevenir, ele vai rejuvenescer e ele vai retexturizar o microrrelevo cutâneo. Então, nós temos inúmeras funções, inúmeros benefícios linkados dentro de um único tratamento, um programa específico chamado de Retinol Care. Gente, compartilhem a nossa live com os amigos de vocês para que a gente possa crescer o nosso número de telespectadores.
Ajudem a gente, divulguem bastante. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho das aulas que eu quero ir falando, mas eu quero que vocês vejam a nossa aula de agora em diante, para que vocês possam acompanhar comigo um raciocínio visual, tá? Então aqui, ó, a gente tem uma imagem que eu quero mostrar para vocês, porque o programa Retinol Care, ele vai fazer uma dermodecapagem cosmecêutica, ou seja, a gente tem a nossa pele espessa e a gente sabe que com a união de uma retexturização provocada com o uso de dermocosméticos, a gente vai deixar uma pele mais fina. Mas o que é importante disso? A dermodecapagem cosmecêutica, ela vai intensificar a renovação celular e assim como um resultado, a gente consegue complementar uma redefinição da superfície cutânea. Fora isso, a gente pode definir o que? A dermodecapagem, a sua definição, conseguem visualizar aqui essa imagem? É uma imagem provocada por um leve esfarelamento ou até em algumas peles por um espessamento cutâneo ainda mais evidenciado. Então, existem peles que respondem com uma descamação mais intensa e existem peles que respondem com uma descamação um pouquinho mais sutil, mais suave. Então, a dermodecapagem, ela vai ser responsável por acelerar essa renovação cutânea e, de alguma forma, a gente combate, assim, o envelhecimento celular. Tudo bem até aqui? Voltando um pouquinho comigo, gente. Além disso, a gente tem uma linha do tempo com a dermodecapagem. Eu quero mostrar isso daqui para vocês. Vamos lá. Então, quando a gente vai preparar e cuidar da pele, a gente tem que saber quais são as ordens que a gente vai fazer os tratamentos com o nosso cliente. Então, a gente pode fazer um pré-peeling por volta do 7º ao 14º dia. Então, dentro desse período, a gente vai entrar com uma limpeza de pele e uma hidratação. Lembrem que se a pele não está hidratada, a gente também não consegue responder tão bem à eficácia do nosso tratamento chamado Retinol Care. Depois de um dia, né, vamos fazer um peeling. Nesse peeling aqui, nesse intervalo, no 15º dia, a gente pode fazer um peeling. Qual o peeling, Ana? Esse peeling aqui, a gente pode entrar aqui com o nosso Retinol Care, com o nosso programa de tratamento com retinol. E vamos fazer um pós-peeling depois de uma semana até o 12º dia. Esse pós-peeling, a gente vai ter que recuperar a integridade da nossa pele. Então, nós vamos fazer uma dessensibilização cutânea, uma hidratação e um tratamento antioxidante. Quais são aqui as minhas sugestões, né, para esse pós-peeling? Primeiro, na hidratação, a gente pode entrar com um programa de tratamento chamado Vineox Terapia, que é o tema, e se não me falha a minha memória, da nossa próxima live. Além desse tratamento de choque de hidratação com polifenóis de uva, a gente pode fazer um SOS, uma injeção antioxidante com o nosso Skin C Prime, que foi o tema da nossa live anterior. Então, a gente também associar com uma terapia antioxidante faz com que a gente aumente a nossa também luminosidade cutânea. E dá pra gente também agregar maiores resultados. Mas isso só vai ser possível se a gente conhecer bem a pele que nós estamos tratando, associado à fisiologia e aos ativos também, que isso é muito importante. Além disso, a gente tem que destacar o quê? A cosmetologia, né? Então, nosso destaque de agora em diante aqui vão ser 2 ativos que são super importantes. Nós temos o complexo Genic Age e nós temos o retinol em uma concentração de 0,3%. Então, nós temos 2 ativos destaques que vão atuar na ciência da pele. Olha aqui, gente, que interessante, ó. O que é essa ciência da pele? A gente consegue atuar na pele, a gente consegue atuar nas camadas da pele, a gente consegue atuar nas células a nível celular e a gente também consegue atuar a nível cromossômico. Mas o que significa isso, gente? A gente vai trabalhar com a reativação genética. Então, reativação genética vai estimular os genes envolvidos na regeneração dérmica a fim de reativar o processo de restauração da matriz extracelular, responsável por alguns elementos como filagrina,
como colágeno, como elastina, que é muito importante. Então a gente proporciona o afinamento da pele através de uma tecnologia cromossômica capaz de estimular os componentes chaves da âncora de sustentação da pele, conhecidos como colágeno e elastina, e além disso também a gente consegue o quê? Aumentar o tempo de vida do fibroblasto, porque esse tratamento intensivo maravilhoso, ele faz a proteção cromossômica. O que significa? Ele vai atuar com ação antissenescência, então a gente consegue aumentar a longevidade celular e aumentando também a multiplicação de fibroblastos, impedindo o seu encurtamento, devido aos telômeros que são decorrentes do envelhecimento. Tudo bem até aqui, gente? Avançando um pouquinho. Então, o papel da matriz extracelular é muito importante pra gente. Vou mostrar agora para vocês um pouquinho aqui. Espera só um pouquinho, gente, a nossa apresentação. Então, a gente sabe que a matriz extracelular, ela tem um papel super benéfico e ela vai ser responsável por onde? Pelo nosso rejuvenescimento. Quando a gente sabe que está diminuído, a gente tem o quê? Infelizmente, acarreta o envelhecimento, ou seja, então a gente tem aqui o cromossomo, a gente tem os genes. Então, a gente sabe que conforme a gente vai envelhecendo, eles vão encurtando. Eles encurtando, a gente vai dar mais aparecimento para as linhas, sulcos e rugas, que são responsáveis, quando eles aparecem, pela desorganização dos componentes da MEC, que é a matriz extracelular. Mas aí a gente vai ter um problema, porque com a idade, os genes são menos ativos e a quantidade e a qualidade da proteína sintetizada diminui. Qual que é a nossa solução para despertar esses genes, né? Então, diante deste cenário catastrófico, a Samana trouxe para vocês uma tecnologia diferenciada chamada Complexo Genic Age. O complexo Genic Age, ele tem a função de despertar os componentes envolvidos na matriz extracelular e com isso a gente consegue fazer o quê? A gente consegue atenuar principalmente linhas, rugas, dando mais uniformidade, retração de poros dilatados, porque a gente teve o aumento das fibras de colágeno e elastina. Então a gente vai falar agora de um complexo diferenciado chamado complexo Genic Age, que é um concentrado de vida maravilhoso. E o que ele vai fazer nesse concentrado de vida? Ele vai fixar, ele vai sintetizar as proteínas âncoras da juventude, como colágeno e elastina. A gente consegue aumentar a síntese de ácido hialurônico, que ele também está envolvido no processo do envelhecimento. Como consequência, a gente consegue aumentar a longevidade celular, então a gente consegue também aumentar a duplicação de fibroblastos. E além disso, a gente também consegue dar volume, aonde a gente já tem as linhas e os sulcos mais evidenciados do rosto. Então aqui tem esse rostinho, ó. A gente sabe que com o tempo a gente vai tendo as linhas de marionete, a gente tem as rugas da testa, a gente tem os sulcos nasogenianos. Então a gente tem algumas linhas e rugas mais envolvidas, que a gente sabe que com o envelhecimento a gente tem a diminuição, o atenuamento, diminuição das rugas frontais, diminuição dos sulcos nasais e diminuição das linhas orbiculares dos lábios. Então, por que acontece isso? Porque a gente tem uma diminuição das fibras de sustentação. Então, o objetivo do complexo Genic Age, ou melhor, um dos objetivos é reorganizar a matriz, os componentes da matriz extracelular, para que a gente fixe melhor colágeno e elastina e aumente também a produção de ácido hialurônico que está nele envolvido. Então, um dos outros fatores que eu quero mostrar para vocês, que esse é um estudo. Então, a gente tem um estudo in vitro, imunofluorescente, que é com a produção de colágeno tipo 1. E a gente sabe que esse colágeno tipo 1, quando a gente está em falta dele, a gente já vai ter o quê? As nossas proteínas, as nossas fibras de colágeno, elas já não estão mais entrelaçadas
comparado à nossa segunda imagem. Então, nessa primeira imagem, a gente vai ter, infelizmente, um nível muito baixo de colágeno, mas comparado ao segundo com o complexo Genic Age, elas estão mais entrelaçadas. Então, a gente sabe que elas estão mais organizadas e reestruturadas. Com isso, a gente vai ter o preenchimento de linhas e rugas. Fora isso, a gente também tem um estudo por imunofluorescência da elastina. Então, a gente tem aqui, olha, totalmente desorganizada, totalmente espaçada entre as fibras, mas que a gente sabe que na segunda imagem o espessamento é menos evidente. Então, a gente com certeza tem uma reorganização muito maior. Outra coisa que é muito envolvida. Vocês já ouviram falar de uma proteína chamada CD44? Quem já ouviu falar aí da live? Alguém já escutou CD44? Gente, é tanto nome na estética e na cosmetologia que quando a gente começa a estudar, a gente fica doidinho com tanta informação. Então, a proteína CD44, ela é uma proteína envolvida. Ela está dentro da membrana plasmática. E o que ela vai fazer? Ela vai se ligar como se fosse uma chave, uma conexão. Então, aqui eu tenho o ácido hialurônico e aqui eu vou ter também junto a degradação das fibras de colágeno e elastina. Quando elas se juntam, a gente impede a formação de linhas e rugas. Então, ela vai ser responsável por sintetizar a produção de ácido hialurônico e ela vai ser responsável também por impedir a degradação das fibras de colágeno e elastina. Olha que legal, gente! E tudo isso é feito pelo nosso complexo Genic Age, que faz com que a gente induz, com que a gente estimule essa proteína maravilhosa chamada CD44. Além disso, falando um pouquinho também do nosso outro ativo de destaque, a gente tem o retinol. Então, o retinol, pensem que ele está numa pirâmide, ele é o topo. Ele é considerado padrão ouro na estética. E o que ele vai fazer? Ele, na cosmetologia, ele vai aumentar a longevidade da pele, ou seja, ele vai reduzir de forma muito visível as linhas e rugas, ele melhora a tonicidade da pele, proporcionando melhora de elasticidade cutânea, ele ajuda a acelerar o processo de renovação cutânea, importante função para o afinamento, para a retexturização, e além disso, ele proporciona até melhorias nas hipercromias, que são as manchas. Fora isso, o retinol, ele é derivado da vitamina A, como nós já falamos no início. Ele faz parte do grupo chamado retinoides. Então, ele apresenta na formulação uma maior capacidade, uma capacidade mais estável, porém menos irritativa na pele. Por isso que eu falei para vocês as diferenças do ácido retinóico para o retinol. Então, o mecanismo de ação do retinol é que ele promove o espessamento da epiderme, então com isso a gente consegue preencher linhas e rugas. Ele aumenta também a renovação celular, ele induz, ele estimula as proteínas, uma delas é a CD44. Ele ainda vai tratar linhas e rugas evidenciadas, mas também vai fazer a prevenção. Fora isso, alguns estudos laboratoriais dizem que o nosso retinol, a gente tem na concentração hoje na estética 0,3%, mas ele vai ser responsável pela regeneração ocasionada pela radiação induzida dos raios solares. Então, a gente sabe que a radiação solar também provoca um processo inflamatório e que induz o aparecimento de manchas. Por isso que o próprio retinol é responsável por tratar a mancha também. Aqui nesse tratamento da Samana, a gente sabe que a gente consegue tratar a hipercromia, mas ele não vai ser um peeling específico para a mancha, mas a gente pode preparar a nossa pele com o retinol. Fora isso, a gente consegue melhorar a função metabólica e a gente também consegue promover o rejuvenescimento geral da pele, gente. Estão gostando? A live tá boa? Eu acho que tá. Vamos lá, vamos continuar. Então, eu quero mostrar para vocês mais um estudo do retinol. Olha aqui, gente. Essa é uma eficácia do retinol que foi avaliado em um grupo de 64 mulheres voluntárias e na idade específica aqui em torno de 40 a 65 anos de idade.
foi utilizada uma concentração de 0,1% de retinol. E aí foi realizado, por exemplo, na face. E olha só o resultado, gente. Aqui a gente tem um resultado com a escala com o uso do retinol e sem o uso do retinol em uma pele madura, né? Aqui, com o uso do retinol após 8 semanas de uso, e a gente sabe que numa pele madura sem uso do retinol, ela aumentou ainda mais o seu nível, né? Então, aí são evidências que é muito interessante. E vamos focar mais aqui, eu quero que vocês olhem esse slide, quais são os benefícios, né, do retinol. Então, recapitulando, gente, uniformiza a textura da pele, auxilia o clareamento global, proporcionando a sua uniformidade, estimula a produção de colágeno e elastina, que são componentes fundamentais para matriz extracelular, aumenta a capacidade viscoelástica da pele, auxilia no reparo das cicatrizes, né, principalmente de peles acneicas e principalmente ainda auxilia no fotoenvelhecimento, aumentando o seu poder rejuvenescedor. Continuando a nossa live, chegou no slide que eu quero mostrar e compartilhar com todos vocês. Um raciocínio clínico, né? Fazer a gente pensar é muito bom, porque às vezes só a gente falando, vocês acabam assim, nossa, a Ana não fez eu pensar. Então, esse slide chama-se raciocínio clínico aplicado. Em que momento utilizar o retinol? Então, nós vamos utilizar para hiperpigmentações, para as peles oleosas e comedogênicas, para peles espessas e cicatrizes acneicas, e ainda para rejuvenescimento facial. Por quê? Porque promove uma renovação celular segura, porque tem uma ação antissenescência fantástica e ainda porque faz a preparação, tratamento e manutenção. Gostaram disso, gente? Então, o retinol dá pra gente trabalhar com inúmeros tipos de pele. Então, assim, gravem essa parte que é fundamental. Hipercromias, peles oleosas e comedogênicas, rejuvenescimento, peles espessas e ainda que desejam também tratar as cicatrizes. Fechou? Fechou, vamos continuar. Flavinha tá falando que tá sensacional. Então, gravem esses focos que nos ensina também a fechar um programa de tratamento com o nosso cliente. Porque se a gente também não sabe passar para o nosso cliente a informação, como que a gente consegue fechar um programa de tratamento com ele? Sendo ele de 1, 2 ou até 4 sessões. Impossível. E agora falando um pouquinho de senescência celular. Porque o Retinol Care faz a proteção também, a proteção chamada cromossômica. E essa proteção cromossômica, ela vai impedir o encurtamento dos telômeros. Então, eu localizei uma imagem que eu quero compartilhar com vocês. O que me diz essa imagem? Um dos principais marcadores do envelhecimento está aqui, ó, que são os telômeros. Mas a gente sabe que com o passar do tempo, os telômeros eles diminuem a sua capacidade de multiplicação. Então, nessa fotinho, quando nós éramos bebezinhos, a gente tinha aqui 15 mil pares. Quando a gente é mais na fase adulta, 10 mil pares. Mais uma fase mais, né, de jovem, adulto, né, do adulto para maduro, 7 mil. Mais uma pele mais madura, olha só, gente, 4 mil. Então, a gente sabe que a capacidade dos telômeros em relação à sua multiplicação, elas diminuem com o processo do envelhecimento. Então, nós sabemos que a cada divisão celular que acontece, faz com que os nossos telômeros diminuem. Gente, eu montei um roteiro para falar com vocês enorme, ó. Muitas folhas, não vai dar tudo. Então, assim, uma coisa que é muito importante, o Retinol Care, ele vai proteger os telômeros. Com isso, ele vai aumentar a longevidade celular, aumentando a vida útil dos fibroblastos. Por isso, ele tem uma função maravilhosa de atuar no fotoenvelhecimento. E o mais legal, gente, em 2009, isso foi pesquisando em artigo, em 2009, ele ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. Foi concedido por 3 cientistas que descobriram
que a enzima chamada telomerase, ela afeta o comprimento dos telômeros. Então, saibam que ganhou um prêmio Nobel em 2009. Então, estética, gente, é puro conhecimento. Além de gostar do que a gente faz, compartilhar conhecimento é muito bom e aprender com vocês é melhor ainda. Voltando um pouquinho aqui para a aula, né? Eu quero mostrar para vocês os fatores que fazem com que a gente tenha aí um encurtamento dos telômeros diminuído, né? Com o passar da idade, do envelhecimento. Olha aqui, gente, tudo começa com a radiação solar, né? Então, a radiação solar, a produção também de radicais livres gera um encurtamento dos telômeros. A proteção também, DNA celular, principalmente através da poluição, a gente também tem que levar a senescência celular. A senescência celular, que é responsável pelo encurtamento dos telômeros, faz com que a gente tenha a diminuição da proliferação celular, faz com que as proteínas de choque envolvidas na matriz extracelular sejam diminuídas e faz com que a produção, com que a gente tenha, né, o aumento das enzimas metaloproteinases também sejam aumentados. E com isso, a gente tem as vias de sinalização, que podem ser através de que forma, né? Através das proteínas da matriz, que são presentes na matriz extracelular, ou através também do núcleo celular. Então, se a gente tá tudo isso daqui envolvido, leva, infelizmente, à morte celular. Então, além da morte celular, a gente também vai ter o encurtamento das fibras da matriz extracelular, que é o encurtamento, por exemplo, de colágeno e elastina, né? A diminuição das fibras de colágeno e elastina também levam ao encurtamento dos telômeros, né? Então, o tempo de vida útil dos fibroblastos acabam diminuindo, e isso acarreta aparecimento de linhas e rugas também mais evidenciadas. Fora isso, quero mostrar para vocês o nosso incrível programa de tratamento, conhecido como Retinol Care. Quem já utiliza o Retinol Care da live, gente, faz um joinha aí para mim. Então, o kit Retinol Care, ele acompanha dentro dessa linda embalagem, dessa linda caixinha. E aqui acompanha o quê? Vem um esfoliante facial. Esse esfoliante, gente, é maravilhoso. E eu quero falar para vocês uma dica aqui também no esfoliante. Se eu for fazer a esfoliação em uma pele muito fininha, a esfoliação tem que ser muito suave, porque é um esfoliante bem abrasivo. A gente tem o peeling químico e a gente ainda tem, gente, o Retinol Care na máscara finalizadora. E os resultados, gente, são satisfatórios? Stephanie, Luciana, Fabiana, vocês gostam do resultado? Estela já quer comprar, fico feliz, Estela. Esse programa aqui nosso de tratamento, ele vai render 21 aplicações, ele vai atender 7 clientes, cada cliente com 3 sessões quinzenais, gente, uma vez por semana. O nosso Home Care, eu amo esse produto, chama-se Retinofiller. Esse Home Care, ele parece um primer de tratamento. Antes da maquiagem, ele fica fantástico na pele, gente. Então, assim, a textura dele já é maravilhosa e os ativos que nele contém é maravilhoso, porque todos os produtos da linha Retinol Care, inclusive o Retinofiller, contém esse componente que a gente estava falando até agora, chamado complexo Genic Age. Além do complexo Genic Age, nós vamos ter a niacinamida, ácido ferúlico, hexilresorcinol e o retinol na concentração de 0,3%. Então, tudo isso a gente consegue realmente ter excelentes resultados. E agora eu quero falar para vocês um pouquinho de cada um individual, não esquecendo que agora ao meio-dia a Raquel, nossa técnica fantástica, vai entrar na live também ao vivo com um protocolo prático. A Helena tá me perguntando em qual idade se pode usar, né? Então, o nosso programa de tratamento eu já indicaria a partir dos seus 25 anos de idade como prevenção. Então, ele vai atuar o programa em si como prevenção, manutenção e tratamento. Peles fumantes, peles revitalizadas, peles espessas, peles que tenham muita oleosidade, que às vezes a pele oleosa, gente, tudo que é em excesso faz mal.
Uma pele que é extremamente oleosa dificulta também a permeação dos ativos e atrapalha também no processo de descamação. Mas uma pele extremamente seca, ela também não está preparada para receber o tratamento, porque ela também tem que ser hidratada. Tudo bem até aqui? Continuando. Então, o Retinol Care, ele acompanha um esfoliante no kit. E eu quero mostrar para vocês esse esfoliante, eu quero fazer um adendo aqui, por quê? Recapitulando, se vocês utilizarem esse esfoliante em uma pele que é muito fininha, com movimento mais brusco, essa pele vai sentir um pouquinho, porque é um esfoliante, ele é bem grosso as partículas dele, tá? O que ele vai fazer? Esse esfoliante facial, ele vai ser tanto físico e químico, ele é indicado para todo fototipo cutâneo, inclusive para homens e mulheres, tá? Sem problemas nenhum. Ele vai ter alguns componentes aqui que são fundamentais. Por que ele é um esfoliante bem abrasivo? Porque ele vai ter cristais de diamante, que são cristais de diamante no formato hexagonal. Esse formato hexagonal significa que ele vai ter pontas. Então, ele causa, sim, umas microfissuras. Nossa, Ana, então eu não posso usar. Pode, mas a gente tem que ter cuidado. Movimentos suaves, sutil e com cautela, gente. Não é assim que eu preciso fazer com que a pele fique hiperêmica para ela ter resultado. Então, a gente também tem que ter essa conscientização, que é muito importante. Além dos cristais de diamante, que dá essa uniformidade, né? Esse lixamento, essa retexturização na pele, a gente vai ter o retinol na concentração, que também vem na embalagem, que é legal focar aqui para vocês, ó, a 0,3%. Ácido mandélico, um ativo fantástico no rejuvenescimento, na uniformidade cutânea. E ainda vale lembrar aqui, ó, o complexo Genic Age. Fechou? Então, o esfoliante seria o primeiro passo. No segundo passo, a Raquel vai passar para vocês mais detalhado, tá? Aqui eu tô falando mais dos ativos, mas na prática, a Raquel vai passar para vocês todas as informações. Então aqui, gente, o peeling químico renovador, o que ele vai ter? Ele vai ser o quê? Ele vai ter o retinol, a niacinamida, junto o salicílico e o ácido glicólico. Então, vocês viram que o peeling químico, gente, ele é bem peeling químico mesmo. Ele tem uma ação fortíssima, retexturizante, uma carga antioxidante e ainda uma carga iluminadora. Então, vai ser um blend de ativos inteligentes dentro de um potinho aqui de 50 ml. Então, ela é bem porreta, desculpem a palavra, tá? Mas ele é bem forte. Vocês profissionais de estética, gente, rosácea, nós vamos falar daqui a pouquinho, nós não recomendamos o programa Retinol Care. Gestantes e lactantes também não, até porque tem retinol, gente. Então, Andréia, com relação a valores, nossas consultoras estão assistindo, distribuidores, eles podem te passar daqui a pouquinho o valor para vocês no privado. E aí, falando um outro componente, né, um outro produto que faz parte deste kit, nós temos uma máscara maravilhosa, que é essa máscara aqui, ó. É uma máscara finalizadora com retinol a 0,3%, complexo Genic Age, ácido hialurônico, mas o mais legal tá aqui, ó. Ele tem fator de crescimento transformador e fator de crescimento fibroblástico. Então, a gente tem o quê? Ácido hialurônico unido com fator de crescimento, mais o retinol, mais o complexo Genic Age. Então, uma máscara finalizadora fantástica, que no protocolo prático, a Raquel vai mostrar para vocês o diferencial dessa máscara. O que eu quero chegar para passar para vocês? O nosso Home Care, que ele tem um toque maravilhoso, que é um primer de tratamento. Esse primer de tratamento, ele tem uma textura sequíssima, toque seco, faz a renovação da pele. E olha os componentes chaves dele, gente. Equicilresorcinol, retinol, ferúlico, niacinamida e complexo Genic Age. Ele vai ter uma função, ó, antiglicante e clareadora, mas que vai atuar de forma progressiva e evolutiva na pele, com excelente função rejuvenescedora e que também proporciona suavizar linhas, rugas de expressão. Tudo bem? Voltando agora aqui pra mim, gente.
Eu quero passar para vocês uma dica, porque lá no comecinho da live eu passei para vocês assim, gente, retinol não se usa em um home care 2 vezes ao dia. Existem peles que respondem super bem o uso dela durante o dia, mas existem peles que preferem usar à noite, porque sentem uma sensibilidade mais aguçada. Então a minha sugestão é que durante o dia vocês conheçam e fazem uso de um produto maravilhoso que eu uso todos os dias durante o dia, chamado Hialumax Buster Preenchedor. Associar retinol durante a noite e o uso do hialurônico durante o dia é fantástico. Ele vai ser um grande aliado nos tratamentos combinados com o programa Retinol Care. Então, esse produto aqui, maravilhoso, eu tenho que passar para vocês que ele tem um grande diferencial. Ele vai ter 6 gerações de ácido hialurônico acopladas dentro de um único produto. É isso mesmo. E o que ele vai fazer, gente? Além de ele ter as 6 gerações de ácido hialurônico, ele vai melhorar a textura, a qualidade geral da pele, né? Além disso, deixa uma pele mais firme e rejuvenescida. Ele atua em todas as camadas da pele, até porque a gente tem as 6 gerações de hialurônico. Além de devolver maior firmeza e flexibilidade às células, que são responsáveis pela sustentação. Esse produto, que é o Hialumax Buster Preenchedor, ele pode ser também utilizado em gestante, lactante, pele senil, pele desvitalizada. Ele é maravilhoso, gente. Então, vou mostrar para vocês mais uma vez. Anotem aí, printem essa tela. Hialumax Buster Preenchedor. É a minha sugestão e a combinação perfeita para ser usado junto ao Retinol Care. Tudo bem até aqui? Então, assim, Aline, ele tem as 6 gerações, não só o nano, tá? Então, assim, depois a gente pode até marcar uma live, mas na nossa rede social da Samana Cosmética já tem uma gravação da parte prática da professora Raquel explicando ele e ainda demonstrando este tratamento. Ele chama-se Hialumax, a linha profissional, e a linha Home Care chama-se, nós temos o Buster e Hialumax, e nós temos o sabonete também para ser usado em casa diariamente. Aí, protocolo, gente. Protocolo eu vou deixar, porque a professora Raquel vai fazer para vocês. Ó, vocês vão adorar a demonstração prática. E aí, aqui vem as perguntas de vocês, ó. Cuidados antes e depois. O que fazer para aumentar o potencial de resultados com a utilização do Retinol Care ou com a utilização do retinol, né? Minha primeira sugestão aqui. Dificuldade, gente. Como a gente vai gerenciá-las? Então, esse slide é muito importante. Primeiro, a descamação. A descamação, gente, ela tá sendo muito evidenciada aqui em peles que queiram um espessamento de pele evidenciado ou um esfarelamento. Então, a gente tem os 2 tipos de descamação. O que eu quero passar para vocês? Se é uma pele que sempre vai na estética, se é uma pele que sempre faz uma limpeza de pele, sempre tem uma hidratação, a chance dela ter um espessamento de pele evidenciado e uma descamação mais acentuada é maior. Mas não quer dizer que se não tiver uma descamação, ela também pode ter um esfarelamento, que é aquele nosso primeiro slide, que é bem levinho e bem discreto. Mas o resultado, gente, na proporção da pele também vai ser tão bom quanto. Falta de resultados é igual a plano de tratamento. Ana, eu fiz o retinol, mas não houve a descamação. Mas assim, primeiro, a gente tem que fazer a limpeza de pele, tem que fazer uma hidratação. A gente também tem que ter a consciência que cada pele responde diferente uma da outra. Então assim, não é porque ele não descamou numa primeira sessão que na segunda ele não venha descamar. A gente está preparando essa pele. Então isso é muito importante, gente. Qualquer coisa, chamem a gente no privado para que a gente explique isso para vocês ainda mais detalhado. Intercorrências. É normal durante um peeling a gente também ter intercorrência, vocês concordam? Quais são as intercorrências de peelings em geral? Eu não tô falando somente do retinol, gente. Peelings em geral.
Então a gente pode ter queimadura, a gente pode ter hiperemia, a gente pode ter hipercromia, a gente pode ter frouxe. São algumas intercorrências de peelings em geral, não estou falando do retinol. Então assim, pode ter exceções? Pode, são casos pontuais. Além disso, gente, associações. Existem muitas profissionais de estética que gostam de associar tratamentos. Então, sabe aquela parte da bruxaria? Vou combinar tudo com várias marcas, fazer o que eu já uso, utilizar mais esse junto. Gente, muito cuidado com isso. Eliana, seu depoimento está sendo fantástico. Olha isso, gente. Ela usou e não descamou em nenhum momento, mas o resultado foi bom. A gente tem que ter a consciência que o peeling, ele vai agir de dentro para fora. Não quer dizer que se não descamar, eu não vou ter resultado, gente. Então, assim, a associação é a combinação de qualquer tratamento em cima da pele que a gente está tratando. E não só da necessidade da pele, também tem a ver com fototipo cutâneo. Então, assim, isso é muito importante, gente. Eu tô esclarecendo para vocês porque são pontos chaves e talvez muitas dúvidas de vocês, profissionais da estética. Além disso, olha o que eu quero mostrar para vocês, gente. Intercorrências esperadas. Estão vendo aqui essa pele, ó? É comum quando a gente faz um peeling, não vou dizer que é o caso do retinol, a gente ter uma hiperemia mais acentuada, a gente ter uma descamação mais acentuada, mas não pode puxar, tá? Isso é muito importante. Aqui é comum a gente ter uma pele, gente, que ela tava querendo descamar, mas olha como ela tá sentindo aqui, ó. A falta de hidratação, gente, sensação de secura. Sensação de secura, gente, também não deve acontecer. Então, quais são as intercorrências esperadas? A gente tem a hiperemia, que é o vermelhidão. A gente tem sensação de secura, que é repuxamento, que tem que ter a hidratação. A gente tem descamação, sensibilidade, que ela deve estar controlada e principalmente suportável para o nosso cliente. Pode ter acne pontual, gente, isso daqui é muito importante. Ana, eu não tinha acne, mas eu usei, fiz uma sessão do retinol care, me veio uma acne no queixo. Gente, é normal, é uma intercorrência que ela é esperada. Mas é sempre bom vocês também irem alinhando esses casos com a consultora de vocês. E até mesmo uma ceratose pelar. Então, assim, são intercorrências que são esperadas de qualquer peeling que vocês venham fazer em cabine com os profissionais. Voltando aqui, gente, quais são as orientações e cuidados? Helena tá aqui me falando, ó, pele ficou com brilho, firmeza, renovada, traços e rugas reduzidos. Então, tenho certeza que a qualidade da pele dessa pele da Eliana melhorou 100%, gente. Então, assim, tudo é um programa de tratamento, tudo a gente tem que estudar. Então, por isso que eu sempre falo para vocês, não existe pacote, existe um programa de tratamento que a nossa pele é tratada individualmente e não é um conjunto. Então, chamem de programa de tratamento. Aqui eu quero que vocês também, se conseguirem, printar a tela, ó. Quais são as orientações e cuidados? Evitar praias, piscinas, saunas por no mínimo 48 horas após a aplicação da técnica. Não utilizar nenhum cosmético sem o conhecimento do profissional que está aplicando o procedimento. Evitar fontes de calor, principalmente, gente, secador e chapinha, por no mínimo 48 horas. A pele deve estar íntegra. Hidratação que eu recomendo para vocês, Vineox terapia e Alumax, que é fantástico. Não puxar ou remover a pele que está em processo de descamação. Cautela na escovação de dente, porque, gente, a pasta de dente, que é o creme dental, ele não pode ficar em contato com a área que está sendo tratada. A área já está sensível. Evitar consumos de frutas cítricas, como limão, laranja e abacaxi, pelo menos 15 dias após o procedimento. E o último, que é o primeiro de todos, utilizar fator de proteção solar, que é indispensável. Então, filtro solar, gente, sempre. Se possível, reaplicar a cada 2 a 3 horas. Quais são as contraindicações, né? Então, assim, retinol,
contraindicações. Primeira delas, lactante, gestante, peles sensíveis ou hipersensibilizadas. Então aqui para rosáceas, telangiectasias, Cooper roses. Existem outros procedimentos que são tão benéficos e tão bons, mas a gente não recomenda aqui um retinol. Peles que acabaram de tomar um sol, gente, acabaram de se expor ao sol, retinol jamais. E peles com lesões ativas, dentre elas a herpes. Tô quase acabando a live, eu tenho aí 6 minutos, tá quase acabando, gente. Mas eu quero mostrar pra vocês 2 resultados que eu consegui. Eu queria ter mostrado mais, não consegui mais. Mas quem tiver resultados, gente, nos chame no direct ou mande um e-mail pra nós. treinamento@samana.com.br é o nosso e-mail para dúvidas técnicas. Então eu tô compartilhando com vocês. Podem nos mandar um e-mail, tá bom? Nossos resultados, vamos lá. Primeiro deles é essa pessoa com uma pele extremamente magra, por exemplo, uma melhora significativa, principalmente de linhas, rugas, texturização da pele, né? E olha esse outro resultado, ó. Essa é uma foto do antes e do depois. Vou afastar um pouquinho. Cedido por uma profissional chamada Jéssica Marcelino, que é do Instagram Jéssica, Estética Jéssica, M no final. Então, a gente tem aqui com uma única sessão, gente. Olha só essa parte, como ela está. Outra pele, parece outra foto, gente. Então, uma pele extremamente tratada, viçosa, né? Que é maravilhosa. Bem-estar complexo, mande um e-mail para nós. treinamento@samana.com.br. Aqui, gente, a nossa frase de hoje. Só os que se arriscam a ir longe demais são capazes de descobrir o quão longe se podem chegar. Então, assim, vocês têm crescido cada vez mais. Compartilhar conhecimentos é muito bom, né? Eu acho que tudo é muito válido pra gente. Quem tem mais perguntas, gente? Passem pra mim. Eu tenho aí 4 minutinhos sagrados. Próxima terça-feira nós temos uma live. E adiantando, sexta-feira nossa live está imperdível com a nossa técnica Raquel. É sobre intradermoterapia pressurizada. Todas as dúvidas, dicas, tudo. Saiba tudo com a Raquel. A minha frase, tem gente me pedindo, gente. Só os que se arriscam... Peraí que eu vou voltar aqui. Só os que se arriscam a ir longe demais são capazes de descobrir o quão longe podem chegar. Gostaram disso? Então, só os que se arriscam a ir longe demais são capazes de saber o quão longe podem chegar, né? Este momento de pandemia é um momento para nós, volto a falar, de muito estudo, muito aproveitamento, principalmente online, né? E nas redes sociais. Quanto tempo não pode se expor ao sol para fazer o peeling? 15 dias, né? É o tempo mínimo, mas vale lembrar que é importante você ir observando essa pele, como ela vai também reagindo, né? Ao tratamento. Além disso, gente, essa live ficará gravada. Daqui 3 minutinhos, a nossa técnica querida vai chegar, Raquel. Eu agradeço de coração a presença de todos vocês. Tem aí o Restaurante Toledos, a Crislaine, Priscila da Samana, que é a nossa consultora, Michele, inúmeras profissionais. Queria ter chegado a 100, gente. A gente não chegou, foi quase, faltou bem pouquinho. Mas eu espero revê-los muito em breve. Então aproveitem lá a Raquel, tirem todas as dúvidas. Se você não utiliza a Samana, essa é a chance. Tem várias lives gravadas no Instagram da Samana Cosmética. O nosso canal SamanaNet está crescendo a cada dia mais com várias informações para vocês. Neste momento, se cuidem, utilizem máscara e se for sair de casa, saia de máscara. Fiquem com Deus, uma excelente semana para vocês. E até a próxima, gente! Obrigada, tá? Mais perguntas? Tá quase, gente!
Faltam 58 segundos, último tempo. Aline, Priscila, nossas consultoras maravilhosas. Márcia, obrigada a você, obrigada pela presença. Flavinha, doutora Valcilene, 46 segundos, gente, tá quase. Mas fiquem aí, não saiam, que vai entrar a Raquel na sequência minha aqui ao meio-dia, tá? 12:01, Raquel tá chegando. Um beijo, gente, até!